Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Tavares de Oliveira e hoje vou apresentar um projeto super legal e completo que desenvolvi em Java usando 3 dos algoritmos de ordenação mais poderosos, que é o Quicksort, o MergeSort e o RadicSort. E o melhor, testamos todos eles com 500 mil números. A ideia do projeto é simples, mas super importante. Descobrir qual desses algoritmos é mais rápido e eficiente em diferentes situações. Como no melhor caso, no caso médio. E vou começar especialmente pelo pior caso. Podemos ver aqui, ó, os dados, 500 mil, underline, pior. Ponto .txt. Tudo começa lendo um arquivo de texto com 500 mil números inteiros. Essa parte é feita com a função ler arquivo. Que transforma cada linha do arquivo em um número e joga tudo num vetor. Agora que temos nosso vetor carregado com 500 mil números, fazemos uma cópia para cada algoritmo e assim garantimos que todos trabalham com os mesmos dados. Para medir o tempo, usamos o System.NanoTime, que pega o tempo em nanosegundos e depois a gente transforma em horas, minutos e segundos e milissegundos com um pouquinho de matemática. Começando pelo Quicksort, ele escolhe um pivô e divide o vetor em 2 partes. Menores e maiores que esse pivô, e faz isso várias vezes até ordenar tudo. O MergeSort é como se fosse dividir para conquistar. Ele divide o vetor em várias partes, até que cada pedacinho esteja sozinho. Depois junta tudo de forma ordenada. Agora o RadicSort é diferente. Ele nem compara os elementos. Isso mesmo, ele ordena olhando dígito por dígito. Depois da ordenação, a gente salva os dados em arquivos novos e gera relatórios com o nome do algoritmo, tendo comparações e movimentações. Depois de rodar tudo, temos os tempos, comparações e movimentações. O Radix é disparado mais rápido. Mas lembre, ele não serve para tudo, só para inteiros positivos. Então, foi assim que construí e executei meu projeto em Java, analisando 3 algoritmos clássicos com 500 mil dados. E espero que tenha ficado claro. E vale muito testar isso com mais dados, outros cenários e até comparar com algoritmos mais simples, como o BubuSort, o SelectionSort, para ver a diferença brutal. A biblioteca, as importações de biblioteca são necessárias para leitura e escrita de arquivos, manipulação de listas e arrays. A declaração da classe principal cria a classe que vai executar os algoritmos de ordenação. As variáveis globais para estatística guarda o número total de comparações e movimentações realizadas pelos algoritmos. A função main, onde tudo começa, ela carrega os dados, roda os algoritmos, mede o tempo e salva os resultados. A leitura do arquivo lê os dados do arquivo de texto e armazena um vetor de inteiros. A execução do Quicksort cria uma cópia do vetor original, zera os contadores, mede o tempo com System.NanoTime, executa o Quicksort, salva o vetor ordenado e gera o relatório. A execução do MergeSort, mesmo processo do Quicksort, mas usando a função MergeSort para ordenar os dados. A execução do RadicSort executa o RadicSort, que ordena sem usar comparações, ideal para inteiros positivos. A função ler arquivo abre o arquivo, lê linha por linha, converte para inteiro e devolve um vetor com todos os números. Função salvar arquivo
salvo o vetor ordenado é um novo arquivo .txt. E a função gerar relatório gera um arquivo de relatório com o tempo de execução, número de comparações e movimentações. A função quicksort e partition. Quicksort usa um pivô para dividir o vetor e ordenar recursivamente. Partition organiza os elementos. E as funções merge sort e merge divide o vetor em partes e junta tudo ordenadamente com a função merge. E as funções radix sort e count sort by digit ordena os números olhando cada dígito, unidade, dezena, etc. E não usa comparações diretas. E a função swap troca dois elementos de lugar no vetor. E incrementa a contagem de movimentações. Vamos para a execução e resultados. A execução dos algoritmos. Os algoritmos quicksort, mergesort e radixsort foram executados com um arquivo contendo 500.000 números. As execuções foram feitas em 3 cenários distintos. Melhor caso, dados ordenados. Caso médio, dados aleatórios. E pior caso, dados em ordem decrescente. Nos arquivos utilizados, dados 500.000 que é o caso médio, clicamos aqui. O melhor. Opa. E o pior. Para cada algoritmo e cada cenário foram gerados 2 arquivos. Um com os dados ordenados, saída, algoritmo, caso.txt. E um com o relatório de execução, que é o relatório, algoritmo, caso.txt. Os resultados mostraram o desempenho de cada algoritmo em termos de tempo de execução, quantidade de comparações e movimentações realizadas. A seguir, os principais dados obtidos. Do merge, o relatório do merge pior. Tem aqui o nome do aluno, o nome do algoritmo, o tempo de execução, a quantidade de comparações e a quantidade de movimentações. Aqui o pior. Do cake, aqui do radixsort. E aqui podemos ver as saídas. Como eu disse anteriormente, comecei pelo pior. Agora irei para o melhor. A gente muda aqui o arquivo.
Podemos ver que rodou perfeitamente. E agora podemos ver que aqui tem o melhor. O merge, sort, que é o melhor. O kick melhor. O radix melhor. Então podemos ver as saídas do merge, do kick e do radix. Agora, se voltarmos aqui, a gente vê que o outro arquivo está normal, que é o médio. Então é só dados 500 mil. Então vamos lá, mudar novamente. Relatório do merge sort médio, tempo de execução, quantidade de comparações, quantidade de movimentações. E assim, para todos os casos. O kick sort. Radix. Agora a gente vê a saída. Vou dizer aqui que funcionou perfeitamente. Do kick e do radix. Agora mostrando a tabela completa. O radix sort foi o mais rápido em todos os cenários. Porém, ele é limitado a inteiros positivos. E o merge sort mostrou desempenho constante, ideal para estabilidade. O kick sort teve desempenho muito bom, mas sensível à ordem dos dados no pior caso. Com esses testes, foi possível comprovar na prática as características teóricas de cada algoritmo. Então, recapitulando, podemos ver que as importações das bibliotecas ela importa as bibliotecas necessárias para a leitura e escrita de arquivos, manipulação de listas e arrays.
a declaração da classe principal, que cria a classe que vai executar os algoritmos de ordenação, as variáveis globais para estatísticas, que guarda o número total de comparações e movimentações realizadas pelos algoritmos, a função main, onde tudo começa, ela carrega os dados, roda os algoritmos, mede o tempo e salva os resultados, a leitura do arquivo, que lê os dados do arquivo de texto e armazena em um vetor de inteiros, a execução do quicksort, que cria uma cópia do vetor original, zera os contadores, mede o tempo com o system.nontime, executa o quicksort, salva o vetor ordenado e gera o relatório. A execução do merge sort, que é o mesmo processo do quicksort, mas usando a função merge sort para ordenar os dados. A execução do radic sort, que executa o radic sort, que ordena sem usar comparações, e ideal para inteiros positivos. A função ler arquivo, que abre o arquivo, lê linha por linha, converte para inteiro e devolve um vetor com todos os números. A função salvar arquivo, que salva o vetor ordenado em um novo arquivo .txt. A função gerar relatório, que gera um arquivo de relatório com o tempo de execução, número de comparações e movimentações. A função quicksort e partition, quicksort, que usa um pivô para dividir o vetor e ordenar recursivamente. Partition organiza os elementos. E as funções merge sort e merge, que divide o vetor em partes e junta tudo ordenadamente com a função merge. A função radic sort e quote sort by digit, que ordena os números olhando cada dígito, unidade, dezena, etc. e não usa comparações diretas. A função swap, que troca dois elementos de lugar do vetor e incrementa a contagem de movimentações. E a execução dos algoritmos. 3 algoritmos foram executados com arquivos de 500 mil números nos seguintes cenários. O melhor caso, que é os dados ordenados, caso médio, que é os dados aleatórios, e o pior caso, que é os dados invertidos. E arquivos utilizados, que foram os dados 500.000.txt, caso médio, os dados 500.000 melhor.txt, melhor caso, e os dados 500.000 pior.txt, pior caso. E os arquivos gerados, que para cada algoritmo e cenário, a saída algoritmo, underline, caso.txt, dados ordenados e os relatórios, estatísticas de execução. E as análises dos resultados que foram coletados, o tempo de execução, o número de comparações realizadas, o número de movimentações. Podemos ver a tabela comparativa. E o radic sort, que foi o mais rápido entre todos os cenários, o merge sort, que foi o mais estável, o quicksort é bom, mas sensível no pior caso. Então, esses testes comprovaram as vantagens e desvantagens práticas de cada algoritmo. Então, obrigada por assistir e até a próxima.